Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais um encontro do nosso projeto, né, da nossa campanha do Outubro Rosa, nosso encontro virtual. Eles são encontros que estão ocorrendo desde a semana passada, onde nós estamos discutindo temas, conversamos sobre variados assuntos, tivemos depoimentos e o mais importante, de acordo com a campanha, nós estamos na prevenção do câncer de mama. E durante todos esses encontros, houve o reforço de quanto é importante a realização de exames de forma regular, a realização de uma alimentação saudável e de atividades físicas. E vocês também não podem esquecer que esse ano nós estamos fazendo arrecadação para a Abrapac. A Abrapac é uma associação brasileira de apoio aos pacientes de câncer. Então, quem ainda não doou e puder doar, nós ainda estamos aceitando essas doações. É doação de hidratante e de filtro solar, tá ok? Quem quiser doar, pode enviar mensagem para o direct da Casmec ou para o e-mail contato@casmecconsultoria.com.br ou pode enviar mensagem por WhatsApp para o telefone 998046278. Tô vendo que o pessoal tá entrando. O pessoal hoje está animado, até mesmo porque hoje nós vamos ter aqui o Luiz Gustavo Verdun para falar um pouco conosco sobre a obesidade, sobre a importância da atividade física, falar a obesidade como fator de risco para o câncer de mama. Tô muito feliz com a participação de vocês. O nosso evento, ele encerraria amanhã. Só que como nós tivemos o contratempo com relação à live do quiz jurídico, que foi transferida para o dia 4 de novembro, quarta-feira, o encerramento da campanha desse ano, ele irá ocorrer na quinta-feira. Na quinta-feira, dia 5, nós teremos o encerramento, tá ok? Boa noite, pessoal. Tô vendo aí figurinhas que estão nos acompanhando desde o início. Bom, sem mais delongas, eu já vi que o nosso convidado, ele já ingressou na live. Vou chamá-lo para acessar. O nosso convidado de hoje, como eu falei, ele irá bater papo conosco sobre obesidade como fator de risco para o câncer de mama. E o nosso convidado é Luiz Gustavo Verdun. Ele é profissional de educação física há 12 anos, atua como personal trainer e palestrante em saúde e qualidade de vida. Pós-graduado em Ciências da Performance Humana, ênfase em Fisiologia do Exercício pela UFRJ. Vamos lá chamar o Luiz Gustavo para entrar na live. Luiz Gustavo tem até fã aqui, tá falando uhul! Cadê o Luiz Gustavo? Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Como é que você tá? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Show de O pessoal bola. também tá ouvindo. Estava brincando aqui antes de você ingressar, que você tá com fã. O pessoal tá gritando uhul aqui para você. E aí, Cíntia, tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu queria te Graças a agradecer Deus. por aceitar o nosso convite. Já não é o primeiro evento, né, que nós fazemos juntos. O Luiz Gustavo, ele está sempre assim presente, sempre atuante nessa campanha de prevenção ao câncer de mama. Já participamos de evento no hospital, já participamos de um evento maravilhoso em uma comunidade lá em Vassouras, né, que foi o evento do Greco Rosa. E Foi muito só legal. tenho a agradecer por você aceitar o convite em nome do Grupo Florescer e da Casmec Consultoria.
Agora a Show palavra de é bola. sua. Eu que agradeço, Cíntia, o convite de estar aqui participando de mais um evento junto contigo. É, eu sou o último da live, das apresentações, ou vai ter mais gente a partir de amanhã ou não? Eu sou o último. Para fechar, tem mais gente? Então, você seria o último, só Tem que mais deu um um? problema. Mas assim, só para dizer que assim, eu pude acompanhar Uhum. algumas lives, alguns trechos, e parabéns pela iniciativa da Casmec, parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que a hora é essa mesmo, da gente levar prevenção, a gente levar conscientização e um pouco de orientação, né, para esse pessoal aí, para a galera, não só nesse mês de outubro, mas também no ano inteiro, né? Eu acho que essa prevenção, essa conscientização tem que estar presente o ano todo. E estou muito feliz de estar aqui participando desse time aí, de Uhum. palestrantes, cada um falando um pouquinho da sua história, cada um falando um pouquinho da sua experiência, seja com pacientes oncológicos ou não. E eu estou aqui para contribuir, tá? Estou aqui para te ajudar, para passar informação, o que eu puder ajudar para essas pessoas que vão assistir a live com a gente, eu acho que vai ser de extrema importância aí, tá bom? Eu anotei alguns tópicos aqui para eu não esquecer de nada e a gente vai conversando, a gente vai falando a respeito desse tema que é bem, ao mesmo tempo é de rotina, né? Mas é bem complexo, né? A obesidade. A obesidade não é uma coisa muito fácil da gente tratar e é Uhum. isso que a gente vai conversar no dia de hoje. E o pessoal que quiser fazer perguntas, que quiser falar com a gente aí, a qualquer momento a gente vai tentar responder, né? Tentar ajudar aí. Certo? Certo, o pessoal pode interagir durante toda a live e também Isso aí. nós vamos continuar com os sorteios hoje também, tá? Sorteio dos livros, sorteio dos kits para vocês, Fiquem porque até o os nossos final. participantes. Oi? Fiquem até o final, né? Para Sim, com certeza. participar do sorteio, senão... É verdade. Fiquem até o final e perguntem bastante. O Luiz Gustavo falou que adora responder perguntas, adora ser Gosto, indagado. Então vamos gosto, lá, pessoal. gosto. Então, Cintia, assim, como é que a gente pode introduzir, né? Para falar um pouquinho de obesidade para essa galera. A gente precisa parar para analisar um pouquinho. E a gente está hoje vivendo um momento meio que histórico, né? Relacionado à pandemia de Covid. Acho que nunca ninguém vivenciou isso, lance de isolamento social. Apesar do exercício físico ter muita ligação à questão do Covid, essas coisas não é o nosso tema de hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje nós estamos vivendo uma pandemia, porém, a gente está vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia, chamada obesidade. Que é uma pandemia que, assim, já vem há muito tempo trazendo, assim, aumentando esses dados drasticamente. E eu até postei lá no meu Instagram semana passada uma pesquisa muito recente do IBGE com um Programa Nacional de Saúde, em parceria, né, IBGE, PNS e Ministério da Saúde, eles falando que hoje a população brasileira, mais de 60% das pessoas estão acima do peso. E basicamente 25% a 30% da população está obesa. Então, assim, é um dado que a gente precisa parar, é um alerta muito grande, né, para a gente parar para analisar. Porque quando a gente fala de obesidade, a gente não está se referindo somente a padrões estéticos, né? É saúde, acima de tudo. E a gente observando essa pesquisa, vendo que as pessoas estão com esse excesso de peso, trazendo malefícios para cada vez mais para o teu corpo, para a sua saúde, a gente precisa ter essa conscientização e ver que obesidade não é uma questão de estética, obesidade é uma questão de saúde. E ela vai interferir consideravelmente na sua saúde, te causando doenças crônicas, não só o câncer de mama, que é a nossa abordagem de hoje, mas entre outras doenças, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, enfim, muitas doenças são causadas pela obesidade. E ao mesmo tempo que a gente tem uma população muito obesa, né? Uma população acima do peso, com doenças crônicas, assim, cada vez mais, a gente tem um índice de sedentarismo muito grande. Né? A gente tem pessoas cada vez mais sem fazer exercício físico. E o mesmo IBGE mostrou para a gente que há 2 anos atrás, tá? 47%
da população brasileira não faz nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de atividade física. E eu vou explicar depois a respeito sobre isso. Atividade física e exercício físico as pessoas confundem um pouquinho. Mas hoje, 2020, a gente acredita que esses dados já foram ultrapassados 50%. Ou seja, mais da metade da população está sedentária. Faz zero nível de exercício físico. Isso é preocupante, porque a gente tem uma população obesa e, ao mesmo tempo, inativa. Com isso, aumenta-se os índices de doença crônica e, consequentemente, de mortalidade, né? Então, assim, é saúde. Mas quando que o indivíduo é considerado obeso? Então, Quando você pode dizer que aquele indivíduo ali ele já está no nível considerável, né, para a obesidade? certo. A gente tem, assim, a referência maior é o IMC, né? Normalmente, essas pesquisas, IBGE, eles pegam o IMC como parâmetro e eles vão fazer. Porque o IMC é muito mais fácil você fazer um estudo epidemiológico em grande escala, né? Onde você precisa somente da altura, da estatura e do peso da pessoa. Então, você faz esse cálculo muito rápido e você tem uma dimensão da população numa escala mais alta, né? Agora, existem muitos parâmetros para a gente ver isso, não só o IMC. O próprio percentual de gordura, através de uma avaliação físico-funcional, né, que você consegue fazer uma avaliação mais específica ali, detalhar a quantidade de gordura que a pessoa tem, a quantidade de massa magra que a pessoa tem, como é que está a densidade óssea dessa pessoa. Você consegue detalhar isso muito bem feito, né? Agora, de uma forma geral, para a população, para a sociedade, o IMC, eu acho que ainda é o melhor parâmetro, né? O IMC. Então, a gente costuma utilizar isso. E a gente definindo basicamente a obesidade, para as pessoas entenderem, né? A obesidade é um excesso de gordura corporal, né? Que a pessoa adquiriu ali, seja por esses dois motivos que eu mencionei, por alimentação inadequada, por questões de inatividade física, e tem a questão da balança calórica, que eu vou explicar daqui a pouco, e existe um excesso de gordura corporal. Né? E esse excesso de gordura corporal, ele gera, né, o tecido adiposo. Eu vou tentar não ser técnico, tá? Até porque eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar falando termos técnicos, até porque todo mundo que me acompanha no Instagram, e acredito que o pessoal daqui é a galera praticantes, né, de exercício, a galera que está sedentária e quer começar. Por mais que tenha alguns profissionais aqui na live, vou tentar usar os termos mais básicos possível, sem ser muito técnico. Porém, o tecido adiposo, né, que é a gordura que nós temos, ela é muito prejudicial, né, porque ela, ali de certa forma, ela acaba, vamos dizer assim, liberando no nosso organismo algumas substâncias ruins. Entre elas, hormônios como citocina, estrogênio, que quando a gente tem esses hormônios jogando esse monte vamos dizer, de substância ruim para o nosso corpo, a gente entra num período que a gente chama de num processo inflamatório. Entendeu? E esse processo inflamatório que é o problema. Que aí a gente começa a sobrecarregar essas enzimas, né? A gente começa a sobrecarregar ali determinados órgãos. Quando a gente fala de obesidade também, não só uma reação no sistema cardiovascular, cara, é um monte de substância ruim jogando para tudo quanto é lugar. Entendeu? O excesso de peso, né, compromete também a questão muscular, articular, nossa, e consequentemente, atuando ali e comprometendo o nível de autonomia funcional dessa pessoa. Né? Autonomia funcional é a capacidade da pessoa ter uma vida ativa assim, sem depender de ninguém, né? Se movimentar bem, ter os níveis de força. E tudo isso é comprometido quando a gente tem excesso de gordura no corpo. Por isso que eu bato sempre muito assim no martelo, assim, o tempo todo eu falo, e eu falo bastante aqui no Instagram sobre obesidade, sobre emagrecimento, porque eu tenho a saúde como base desse processo, né? E todo mundo, assim, todos os alunos que treinam comigo, eles sabem disso. Cada um tem ali o seu objetivo específico, mas entender que a saúde é a base, é o pilar desse processo. Sabe? Então, quando eu falo de obesidade, estou falando de saúde, não estou falando somente de esteticamente de um corpo bonito. É isso que as pessoas precisam entender. E esse excesso de gordura, esse excesso de estrogênio, principalmente nas mulheres pós-menopausadas, aí após os 45 anos, esse excesso de estrogênio que o tecido adiposo joga para você, isso é muito ruim.
isso libera substâncias ruins, desenvolvendo neoplasias, como um câncer de mama, como outros cânceres, certo? Então, assim, só uma introdução para as pessoas entenderem a complexidade que é a obesidade. A obesidade não é algo que é fácil. Quando eu falei lá no início, uma coisa que é muito fácil de se tratar, porque não é. Porque, assim, e a ciência, né, todo mundo já está muito, muito certo disso, que a obesidade não existe um fator único. Não existe um fator único. Não é só, a pessoa come mal, a pessoa não faz exercício. Não. Tem fatores intrínsecos, fatores extrínsecos de ambiente, estresse, questões emocionais, a parte genética, a parte interna. Então, é uma série de fatores. Hormônios, né? Os hormônios, uma série de fatores que acabam influenciando na obesidade. A Pamela até mencionou aqui que nesse período de pandemia aumentou, né, a obesidade, porque o sedentarismo Aumentou. e até essas restrições impostas, né, pela pandemia fizeram com que aumentasse os índices, né, com relação a isso. Sim, sim. Porque diminuiu, né, Cíntia, o movimento das pessoas. Diminuiu o movimento. O isolamento social diminui o movimento. As pessoas estão saindo menos. Consequentemente, comendo mais. E aí entra na questão da balança calórica. Quando fala em comer mais, o pessoal fica, realmente eu exagerei nessa quarentena. Porque diminui o movimento. E o lance da balança calórica, antes de falar especificamente dela, as pessoas precisam entender, né? E quando a gente fala de exercício físico, existe uma diferença de atividade física para exercício. A atividade é qualquer movimento que a gente realize que resulte num gasto calórico, certo? Ou seja, você está dentro de casa fazendo uma faxina, você vai no mercado, você se movimentou, levantou da cama, se movimentou, a gente pode considerar como atividade física. Atividade da vida diária, certo? Exercício físico não. Exercício físico saiu para caminhar um período de 30 minutos. Saiu para caminhar num período de 40 minutos. Pilates, musculação, ginástica, tudo que é muito programado, tudo que tem um início, um meio e fim, uma sistematização, a gente pode considerar como exercício físico. Tá? E a balança calórica, que as pessoas que mais perguntam, como é que funciona o processo que eu engordo, né? Como é que funciona esse processo? Eu estou engordando. Tem 3 motivos. Primeiro, ou você está exagerando na alimentação, né? A quantidade elevada. Você está não fazendo nenhum tipo de exercício físico e de atividade física também comprometido. Ou os dois. Então, se você tem os dois, aí você tem aquela balança calórica negativa, né? Balança calórica, para as pessoas entenderem. Vocês estão aqui no meio, tá? E a gente tem a quantidade de o que você consome, tá? A pizza do final de semana, hambúrguer, a tua alimentação da semana. E você tem o que você gasta, certo? Dentro desse gasto aqui, a gente precisa manipular ele. Porque tem uma coisa dentro desse gasto, para vocês entenderem. Como é que eu gasto energia, Gustavo? É só treinando? É só fazendo exercício? Vamos lá. Dentro desse gasto, nós temos uma coisa chamada taxa metabólica em repouso, ou basal. Essa taxa metabólica, ela equivale ao seguinte: tudo o que o nosso corpo gasta de energia para manter as nossas funções vitais em equilíbrio, certo? Ou seja, você está paradinha, sentado agora aí, todo o teu sistema cardiovascular, está todo mundo trabalhando, certo? Porque você é uma pessoa viva. Então está todo mundo trabalhando. Esse gasto energético, nós chamamos de taxa metabólica basal. Isso equivale a 60% do gasto energético. 60%. As pessoas acham que é o exercício. 60% chama-se taxa metabólica basal. 10% disso chama-se efeito térmico dos alimentos. E aí eu estou falando de coisas que você se alimenta. Por exemplo, você fez uma refeição agora. O teu corpo vai ter uma demanda energética maior para poder fazer todo o processo digestório, ou seja, 10% efeito térmico. E aí sobra 30% para atividade física, que eu já falei, e 10% para exercício. Desculpa, 30% esse mix desses dois, atividade física e exercício. Onde é que a gente tem que manipular? Dentro desse exercício e da atividade física, para a gente conseguir mexer nessa taxa metabólica basal.
que quanto mais massa magra eu tenho, por exemplo, num treino de força, as pessoas não dão tanta importância, treino de força aumenta a massa magra. Consequentemente, aumenta a taxa metabólica basal. Se eu aumento a taxa metabólica basal, eu tenho mais gasto energético. Entendeu? Então, assim, mexer nessa manipulável, exercício, fazer a recomendação de todos os órgãos aí, OMS, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, entre outros, são 150 minutos por semana de exercício físico. Tá? Por exemplo, 30 minutos de caminhada de segunda a sexta. Beleza? Essa é a recomendação para níveis de saúde, de melhora de bem-estar, qualidade de vida. Certo? E aonde eu mexo na atividade física? Você sendo uma pessoa mais ativa. A tecnologia afastou a gente um pouco dessa questão de ser mais ativo. Tudo a gente poupa energia. Nós já somos poupadores por natureza, né? Mas, por exemplo, você vai sempre optar por um elevador, uma escada rolante, controle remoto, coisas que você pode mexer nessa questão e fazer com que você se movimente mais. Entendeu? Eu até vi essa semana uma campanha do hospital do Albert Einstein, que é muito legal, cara, porque eles botaram uma câmera dentro de um táxi e esse taxista pegava alguns passageiros. Não sei se você viu isso, Cíntia. E aí, o que aconteceu? Estava filmando ali o passageiro. E aí, o taxista perguntava para a pessoa, para onde é que você quer ir? Aí a pessoa dava o destino, aí o taxista ia conversando, ele falava, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te largar um quarteirão antes do seu destino, você topa esse desafio? Aí a pessoa, mas como assim? E se eu disser que se você fizer isso, você vai, a sua conta aqui, a sua corrida está paga. Aí a pessoa, opa, tá bom. Aí todo mundo topou. Aí, ou seja, é uma campanha para riscos cardíacos, né? Vamos dizer assim. E foi muito legal, porque todo mundo topou descer um quarteirão antes, foi caminhando, fez atividade física. E é isso que a gente está conversando, entendeu? Ter uma vida mais ativa, se movimentar mais, que a gente foi perdendo isso com o tempo. Deixa eu beber água, que eu falo muito. Pequenas mudanças, né, que você faz no seu dia a dia, que já fazem a diferença, né? Pequenas seja mudanças. Na escada, seja nessa caminhada aí, como no exemplo que você acabou de mencionar. Isso, pequenas mudanças. Fala. Não, pode falar, depois eu vou fazer uma pergunta aqui que estão fazendo. Pequenas mudanças, pequenas alterações que fazem diferença, né? Que fazem diferença em tudo, fazem diferença na sua saúde, na qualidade de vida, e especificamente para a obesidade, então, nem se fala. Né? Para a obesidade, pessoas que estão obesas, mudar esses comportamentos é fundamental. É verdade. Mas pessoal, tem boa noite. Tem pergunta. Boa noite, pessoal. Nós estamos visualizando aqui, tá? Todas as mensagens de vocês, os acenos, tá? E conforme vocês forem enviando perguntas, eu vou fazendo aqui para o Gustavo, tá ok? A Pamela, Gustavo, ela falou assim, a pessoa que só faz dieta e não faz exercício adianta? Aí eu complemento até com uma fala, né? Certo. Eu acho que até diante do que você mencionou, o exercício, se eu entendi bem, né, ele é essencial para esse processo até de quem está fazendo uma dieta para emagrecimento. Você diria que essa dieta sem exercícios é nula, ela é mais lenta ou depende do fator de idade? Ou tudo junto? Tá, vamos lá. O que acontece? Quando a gente pensa num processo de emagrecimento, tá? E isso é um erro muito grande das pessoas, mas não adianta falar que entra pelo ouvido e sai pelo outro. É a maldita balança, tá? Desculpa até usar o termo maldito, mas saiu sem querer. A balança nos dá ali somente o peso corporal. Tá? Você entrou lá, se pesou 70 quilos, um exemplo. Desses 70 quilos, esses 70 quilos não é de gordura. A pessoa fala, engordei. Tem uma divisão ali, né? Você tem quantidade desses 70, você tem quantidade de gordura, você tem quantidades ali de massa magra, você tem o teu osso que pesa, você tem os seus órgãos, você tem quantidade de água que você tem no corpo. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, processo de emagrecimento, quando a gente fala somente de alimentação, não é um processo de emagrecimento muito, muito, muito saudável. Óbvio que é saudável. Por exemplo, se você pegar uma pessoa obesa,
tá? Que tá com seus índices ali de saúde, de glicemia, insulina, tudo alterado. A pessoa, se ela fizer uma reeducação alimentar, isso vai melhorar, isso é fato. Só que vocês precisam entender que a gente precisa emagrecer aumentando a massa magra. Aumentar a massa magra, eu mexo na TMB, que é aquilo que eu falei lá no início, na taxa metabólica basal. Eu mexo nos 60%, gente, que eu falei. Então, quanto mais massa magra eu tenho no corpo, maior a minha capacidade de oxidar essa gordura quando eu fizer um exercício. Por isso que a gente, dentro do treinamento, do exercício, preconiza-se muito a gente utilizar do treinamento aeróbico, né, que são as caminhadas, a gente utilizar do treinamento de força anaeróbio, né, musculação, pilates, qualquer trabalho que tenha contra-resistência, justamente para isso, para a gente não só trabalhar essa parte cardiovascular, de oxidação, mas também manter a massa magra e, de preferência, aumentar essa massa magra. E quando a gente faz uma dieta somente com alimentação, você vai perder peso, só que nessa perda de peso ali vai gordura, mas vai músculo também. Entendeu? Vai músculo junto. E não é interessante isso pra gente. Entende? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é basicamente isso. Isso é uma dúvida muito comum. A pessoa quer perder peso, vou fazer primeiro a dieta para depois fazer exercício. Eu acho que é um engano. Você precisa tentar unir os dois. Uma coisa tem que estar aliada à outra, né? Quando a gente pensa numa mudança de estilo de vida, né? Respondeu sim. Respondi? Respondeu, Gustavo. Você já deve ter ouvido falar em falso magro, quando falam, o falso magro. Sim. Na internet, às vezes, informam assim, uma pessoa magra, ela pode ser considerada obesa. Essa informação procede? Tem alguma relação nisso? Olha só, uma pessoa magra, tá? A gente vai avaliar o nível de tecido adiposo que ela tem, certo? Então, se a pessoa magra, tem isso mesmo, o falso magro, vamos dizer assim, a pessoa é magra, só que se você fizer uma avaliação mais precisa nela, vai estar com tecido adiposo alto, né? Se você pegar o percentual de gordura dessa pessoa, o tecido adiposo está alto. E se eu tenho tecido adiposo alto, eu entro naquela questão que eu falei lá no início, né? Os adipócitos jogando substâncias ruins para o nosso corpo. Então não adianta você ser um magro, vamos dizer assim, se o teu IMC lá está normal, só que você tem um nível de gordura corporal alto. Porque você vai entrar. Agora, se a gente pensar numa classificação, eu não posso classificar essa pessoa como obesa, né? Obesidade, a gente está falando de IMCs mais altos, de níveis de percentual de gordura muito alto. Entendeu? Desculpa. Entendi. Posso agora dar uma pausa para fazer o sorteio de um livro? Pode. Depois a gente fala de exercício para o câncer de mama, que é o específico de hoje. Sim, com certeza. O pessoal aqui só quer saber de emagrecer. O Pedro Henrique colocou uma mensagem aqui, ó. Ele colocou uma mensagem: eu sou do time que quer emagrecer, mas detesto aeróbico. Tem gente que quer emagrecer sem fazer esforço. Uma opção saudável também. O Pedro quer um milagre aqui. Peraí, deixa eu entender. Mentira, tô brincando. Que é um milagre. Deixa eu entender a pergunta dele. Ele falou que ele quer emagrecer, só que sem fazer aeróbico. Isso, ele quer emagrecer com musculação. Show de bola. Se seria uma opção saudável para ele, a musculação. Seria uma ótima opção, tá? Seria uma ótima opção. Tem gente que não gosta mesmo de caminhar, fazer corrida, essas coisas. Seria uma ótima opção de fazer treinamento de força, fortalecer. Só que lembra-se que a sua capacidade cardiorrespiratória vai ficar comprometida. Quem treina na sua força e não faz cardio, pode estar super bem, massa magra alta, vai subir uma escada rápido, vai chegar morto lá em cima. Então, assim, une os dois. Nem que você faça, sei lá, 10 minutos de forma intervalada, mais fácil. Une os dois. Tem que unir os dois. Tanto a parte aeróbica quanto a parte de força. E não esquecer também de alongamentos, essas coisas, né, gente? Pedro, só fiz uma brincadeira, tá? Para descontrair um pouco. Acho que milagre quero eu. Olha, eu já peguei aqui o sorteador para nós podermos fazer o primeiro sorteio, tá? Vou embaralhar. Os nomes das pessoas que estão na live já foram inseridos.
Então Qual eu é vou o prêmio embaralhar aí? Qual é o aqui. prêmio, Cíntia? Qual é o prêmio? A doida nem falou o prêmio. Cadê o livro Fala, para eu fala o mostrar? prêmio aí. Fala o prêmio aí. O Mostra o prêmio prêmio. de agora, o prêmio vai ser o livro que a nossa parceira também, Eu Simone já tenho. Antac, E tenho até autografado, hein? né? Eu também. Ela deixou aqui, ó. Vamos ver quem vai ganhar. Feliz recuperação. Show de bola. Esse, deixa eu ver aqui, embaralhar itens. Vamos ver quem ganhou. Alessandra MB76. Dá para ver? Da sombra, né? Só mostro para vocês verem que está sendo bem transparente, tá? O sorteio. É a Alessandra MB76. Alessandra, mesma situação, tá? Que nós informamos nas outras lives. Envie uma mensagem aqui para a Casmec por direct, ou se você preferir, você pode mandar no WhatsApp ou por e-mail, porque nós vamos precisar do seu endereço para enviar o livro, tá ok? Deixa eu fazer o sorteio de outro livro e eu vou deixar o kit para o final da live, tá? Vou sortear Opa! mais um livro. Na verdade, tem o kit e tem uma cestinha também aqui que nós estamos dando, né? Que tem hidratante, álcool em gel, repelente, Legal. arquinho, brinco, lencinho de cabelo. Tem várias coisinhas na cesta. Tô só esperando ali que ela tá voltando o sorteador. O pessoal já vai aí gravando as perguntas, escreve aí sobre obesidade, né? As dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa perda de peso, né? Como é que a gente procede. Uhum. E vamos continuar aí. Ó, tô embaralhando aqui, hein, ó. Embaralhando. Nessa dessa. Falei certo? Tá bom? Tá dando pra ver? Nessa dessa ganhou outro livro, Feliz Recuperação. Nessa dessa. Depois, quando ela enviar o e-mail ou o direct, nós vamos saber o nome. Quem é a Nessa dessa. Nessa dessa. Nessa. Então, Gustavo, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo? Vambora. Então a gente estava falando de exercício, né? E uma coisa que acabou que eu não mencionei, né? A respeito da atividade física, né? E lance de questões hormonais, né? Que o exercício físico libera, né? E as pessoas só se atentam muito a essa questão da endorfina, desses hormônios, né? Que realmente o exercício libera. Porém, para quem pensa em emagrecimento, principalmente as pessoas que estão obesas, tem dois hormônios que são fundamentais que a atividade física libera. Um é o GLP-1, né? GLP-1 e a grelina, né? Para vocês entenderem, quem quiser pesquisar depois, o exercício libera esses hormônios. O que são esses hormônios, Gustavo? São hormônios fundamentais para controle de saciedade, para você comer menos, entendeu? Te dar mais saciedade. E tem gente que vai falar, mentira, porque eu treino e volto com muita fome. Mas, assim, é o início, porque o nosso corpo tende a adaptar. E esses hormônios são altamente produzidos quando a gente está fazendo exercício. Por isso que as pessoas têm um emagrecimento mais saudável com o tempo, entende? Então, gravem isso. Façam um exercício físico que ele ajuda no processo de saciedade também. Certo? Certo. Gustavo, agora, assim, direcionando a questão do câncer de mama, há alguma limitação de atividade durante o tratamento do câncer de mama? Ou não é aconselhável a fazer atividade física durante o tratamento e somente utilizar a atividade física como prevenção? Não, pelo contrário, Cíntia, pelo contrário. Assim, tem muitas evidências já, cara, e a ciência, vamos dizer assim, não só a brasileira, mas lá de fora, evolui muito a cada dia com relação a essa questão da intervenção do exercício físico para diversas patologias, entre elas em pacientes oncológicos. E um estudo, assim, cara, muito legal, eu até anotei aqui alguns estudos, assim, pra gente mencionar aqui, para as pessoas entenderem que não é o Gustavo que está falando, não.
foi uma pesquisa realizada com um grupo de mulheres, né, pacientes oncológicas em processo de tratamento, deixa isso muito bem frisado, porque não é prevenção, processo de tratamento, tá? Onde esse grupo de mulheres fizeram uma intervenção, um estudo de 2020, tá? Um estudo agora, recente, duração de 6 meses. 6 meses, duração foi a intervenção. E eles viram dentro desse estudo que o treinamento de força, né, que elas fizeram, e aí tiveram sim alguns exercícios ali específicos, né, não cabe a gente entrar, mas enfim, fizeram um trabalho contra a resistência, tá? Não é caminhada, tá, gente? Trabalho de força. E dentro dos resultados, viram que o grupo de intervenção, o grupo que recebeu o estímulo, exercício e treinamento de força, não só manteve essa massa magra que a gente conversou, mas também aumentou, muitas dessas mulheres aumentaram a massa magra. E o que isso quer dizer, Gustavo? Quando a gente aumenta a massa magra, você tem, principalmente para as mulheres que estão em processo de tratamento de câncer de mama, a perda de funcionalidade é muito grande. Entende? Perda compromete o dia a dia delas. A fadiga, um monte de coisa. Então, quando você tem o nível de massa magra aumentada, né, consequentemente, a gente aumenta essa funcionalidade. E viram nessas mulheres que fizeram o treinamento de força durante a intervenção ali, durante o tratamento, melhorou essa funcionalidade. Pô, então isso é qualidade de vida, gente. Entendeu? Então isso é a resposta do exercício físico. Certo? Então esse é só um exemplo que eu estou te dando de uma ciência, da ciência mesmo, mostrando que pode fazer exercício. Óbvio que precisa ter sempre uma orientação profissional. Né? Precisa uma orientação profissional, que eu digo desde uma escala do médico que está acompanhando ali, né? Desde passando pelo fisioterapeuta, chegando na mão do profissional de educação física, nutricionista. Então, assim, todo mundo, a gente precisa trabalhar de uma forma, numa equipe mais multidisciplinar possível, né? Para que a gente, nós como os profissionais, a gente consiga se comunicar para ver o melhor tratamento possível para aquela pessoa. E quem ganha com isso é a paciente, né? Sim. Entendeu? E pode intercalar durante o tratamento tanto musculação com aeróbico ou não? Por causa do câncer de mama, não é recomendável pegar peso, né? Como falam. Sim, então, eu acho que vai tudo depender, Cíntia, do estágio que essa paciente se encontra. Tudo vai depender do estágio que essa paciente se encontra. Se é uma paciente um pós-operatório, muito recente, não cabe a gente, como profissional de educação física, pegar o caso. Eu, pelo menos, não pegaria. Certo? Isso é função da fisioterapia. Mas conforme vai passando as sessões de fisioterapia ali, essa paciente vai melhorando ali os movimentos, né, vai ganhando mais a própria funcionalidade, cabe sim entrar com um exercício físico mais regular. E aí a gente está falando de exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios de alongamento, de mobilidade, tudo isso para compor e fechar ali o ciclo de forma bonita, né, mais considerável possível. Mas o receio é óbvio, eu acho que cada caso é um caso, eu também não vou me atrever a falar que faça um exercício de força, independente, não, jamais. Entendeu? Quem vai direcionar isso é o médico. Ele vai direcionar o melhor caminho ali para essa paciente. Agora, que o exercício físico traz benefício, traz, isso é indiscutível. O estágio que ele vai entrar, isso vai depender dessa comunicação aí com o médico, fisioterapeuta, nós da educação física. Entende? Tá falhando um pouquinho a conexão para mim, não sei com vocês também. Sério? Tô te vendo super bem. Tá ouvindo bem? Pessoal, para mim tá falhando super um pouco, bem. desculpa. O pessoal pode dar um alô pra gente, se tiver ruim. Será que é meu fone aqui? Não sei. Tá falhando para mais alguém ou só para mim? Pode ser o daqui também, Gustavo. Mas assim, Cíntia, fala. Não, pode falar. Depois eu vou ver se você pode fazer uma diferença aqui para nós de atividade física para fisioterapia. Caramba, puxaram bonito essa, hein? Vamos lá, de atividade
de exercício físico, né? De exercício físico para fisioterapia. Fisioterapia. O pessoal quer saber o quê? Eu gosto dessa Qual sinuca a de dedo. diferença? Qual é a diferença? A diferença Dos exercícios que você tá. desenvolve na fisioterapia e o exercício mais voltado para essa questão de movimentar o corpo. Então vamos lá. Isso aí a gente pode pensar da seguinte forma, tá? Isso não só no âmbito de pacientes oncológicos, mas como no âmbito de ortopédico, por aí vai. Tá? Eu sempre encarei minha carreira toda o fisioterapeuta como um parceiro. Tanto é que eu tenho vários amigos que são fisioterapeutas, vira e mexe eles me indicam pessoas, eu indico de volta. Eu acho que assim, não só para pacientes oncológicos, mas qualquer outra, tá? Existe sempre um momento certo onde o profissional vai entrar, certo? Se eu tenho um pós-operatório muito recente, não cabe ao profissional de educação física entrar, não cabe. Não é da nossa, vamos dizer assim, da nossa competência reabilitar nesse sentido pós-operatório, entende? Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque normalmente vai estar tudo muito limitado, né? A pessoa vai estar mais devagar, a pessoa vai estar normalmente com os membros superiores muito afetados, com pouco movimento. Não tem por que a gente fazer isso. Não tem por que nós da educação física entrar nesse processo. É função do fisioterapeuta. Agora, conforme vai evoluindo ali, a pessoa vai evoluindo, o movimento, né, a funcionalidade dessa pessoa, aí entra a educação física. Né? Entra a educação física justamente para fazer o processo de fortalecimento, fazer a melhora dessa capacidade cardiorrespiratória, fazer, entendeu? Então, assim, são estágios. As pessoas têm que entender que não, a diferença da educação física para a fisioterapia são os estágios. Entendeu? Cada um vai entrar na hora que for determinada. E não vice-versa. Certo? Da mesma forma que é errado um educador físico a gente entrar num processo de reabilitação, é errado o fisioterapeuta postergar com esse tratamento. Entende? Por exemplo, já reabilitou, já melhorou a função da pessoa, a pessoa está bem, e a pessoa está ali carregando o paciente. Vamos lá, vamos trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Por isso que a educação física vem crescendo muito nesse ambiente hospitalar, entendeu? Justamente por essa questão. Porque é fundamental, a gente faz a manutenção. Deu para entender, gente? Me botaram numa sinuca aí, hein? Tudo bem. Você falou que queria perguntar, senhor? Não, é legal. Mas de vez em quando é mais bacana. Logo encaram, né? Eu não encaro assim, já falei lá no início, mas tem gente que encara a rivalidade, educação física e fisioterapia. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, essa rivalidade, né? Não tem que ter, não existe isso. Não existe isso. Um tem que ser parceiro do outro. Então, assim... pelo contrário, né? Como você falou. Até se complementa às vezes. Se complementa nos estágios. Não só a nutrição também se complementa com a educação física. Nós, da educação física, a gente se complementa com a psicologia e vice-versa. Então, assim, não tem porquê cada um ficar puxando cabo de guerra, porque não existe isso. Quem está no meio disso tudo são os pacientes. São as pessoas que estão ali para onde eu vou. E a gente tem que cada um trabalhar dentro do nosso setor ali, do nosso quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Mas assim, Cíntia, falando um pouquinho sobre a ciência, né, da atividade física em pacientes oncológicos e tal, eu falei lá no início a recomendação do exercício físico, né? Que são 150 minutos de forma durante a semana, né? Um volume, vamos dizer assim. E tem um estudo também muito recente, de 2020. Cara, eu só selecionei estudo recente, para a galera entender que o mais atual possível. Eles pegaram, né, um grupo de mulheres também, e que faziam já 150 minutos por semana, e aumentaram esse volume. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas pacientes, vamos tirar 150 minutos e vamos colocar 300 minutos. Vamos ver se isso vai melhorar na expectativa de vida delas, vamos ver se isso vai melhorar na queda da mortalidade. Fizeram esse estudo em pacientes oncológicos também.
E viram que, para o alívio de vocês, gente, vocês não precisam fazer 300 minutos. O pessoal já está falando assim, eu não estou conseguindo fazer 150. Vou fazer 300, pelo amor de Deus. Para o alívio de vocês, 300 minutos não houve alteração no nível de queda de mortalidade, aumento de expectativa de vida. Então, 150 minutos não é necessário, é fundamental. 30 minutos por dia, que vocês vão dar uma caminhada a partir de amanhã. Beleza? Se eu tivesse, a Cíntia sabe, se eu tivesse presencialmente falando com vocês, não ia ficar só nessa teoria aqui não, mas tudo bem. Vamos... Verdade, é colocar todos para se exercitarem. Eu ia botar todo mundo para agachar. A pandemia atrapalhou, tá vendo? Hã? A pandemia atrapalhou. A pandemia tá todo mundo sentadinho, alguns devem estar deitados. Tá todo mundo... tá todo mundo sentadinho, vendo no sofá. E é engraçado que se tivesse no presencial, é engraçado que quando assim, profissional de educação física vai falar. Aí quando a gente entra para a apresentação, aí tu já vê a galera já sentando assim, né? O pessoal já senta diferente, aí já dá uma encolhidinha na barriga. Não sei porquê, gente. A gente não está olhando para isso quando a gente vai falar com vocês. Então fiquem tranquilos. Quando o profissional de educação física, nutricionista vai falar, a galera já começa a se ajeitar na cadeira, melhora a postura, já encolhe. Fiquem tranquilos. Vocês estão em casa, estão tranquilas aí, deitadas, né? Tudo certo. Hoje está valendo tudo. Aquele que quer enganar, né? O profissional. O que falaram aqui, Gustavo, então, diante disso que você acabou de mencionar, é que então não o tempo mínimo recomendável para atividade física produzir 150. algum efeito seria 150 minutos por semana, que equivale a 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, ou 75 minutos de forma intensa, né? Vigorosas. Agora, a galera que é sedentária, que não faz nada, eu não recomendo entrar com muita intensidade nesse primeiro momento. Vocês vão fazer o primeiro dia, no segundo dia vocês vão falar, Gustavo, tá bom? Beijos e abraços, eu vou ficar aqui vendo televisão. Então, assim, é melhor começar devagar e aos poucos progredindo com isso do que pensar numa intensidade muito forte nesse primeiro momento. Certo? Porque aí já desanima, né? Exato. E tem uma simples... Né? Fala, pode falar. Depois eu comento sobre isso. Não, eu ia falar isso. Você dá o gás na primeira semana, nos primeiros dias, depois você já desanimou, o corpo sente também. Mas assim, o que acontece, Cíntia, é que as pessoas querem tudo para ontem, né? Todo mundo quer... A galera quer tudo para ontem. O pessoal começou a fazer exercício hoje. Começou a cuidar da alimentação. Melhorou um pouquinho. Já vai amanhã para a balança igual um desesperado. A galera quer resultado rápido. Esse é o problema das pessoas. E exercício físico não funciona dessa forma. Exercício físico precisa ter adaptação neural. Precisa ter adaptação do estímulo que você está fazendo. Não faz o menor sentido eu entrar, a pessoa que é sedentária, começar achando que o mundo vai acabar com uma intensidade muito forte. Não vai... Esquece isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cheio de dor muscular no dia seguinte, não vai voltar. Não vai voltar. Uma coisa que eu controlo muito, e eu sou muito preocupado com aderência. Sou muito preocupado com a questão da pessoa continuar a fazer exercício. Você não precisa fazer nada intenso. Tem uma frase que eu vi que eu não sei de quem é, mas é muito maneira a frase. Você não precisa acelerar, basta não parar. É só isso. Não precisa acelerar, não precisa achar que a vida vai... Basta não parar. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Tem gente que está fazendo... Ele está falando de mim, a galera já está se identificando. Mas a questão é achar que o mundo vai acabar, que eu digo, aumentar a intensidade. Ó, hoje é o dia, segunda-feira, a pessoa bota o tênis e começa a caminhar, fitulou com 1 hora e meia. Calma, cara, calma. Teu corpo não vai reagir da melhor forma possível. Vai falar assim, o que é isso? O músculo vai falar, que isso, gente? Pelo amor de Deus, tu tava então tu tava deitada aí, minha filha, no sofá vendo Netflix. Calma aí, vai devagar. Vai devagar. Começa devagar e vai aos poucos aumentando essa intensidade. Não precisa, se for o caso, não precisa seguir essa recomendação à risca, 30 minutos. Começa com 20 minutos. Vai caminhando devagar.
entendeu? Daqui a pouco mais 20 minutos, daqui a pouco mais 20, daqui a pouco você está indo para 30, 35, 40. E caminhada, cara, é vida. Apesar de muita gente desconsiderar a caminhada, cara, ela entra em um fator muito importante nessa parte cardiovascular, cardiorrespiratória, e está ligado à obesidade, está ligado à perda de peso, entendeu? Você entra com uma caminhada regular, você melhora drasticamente os teus níveis de glicemia, os teus níveis de colesterol, enfim, caminhada é muito bom. Outro estudo, de 80, esse estudo foi bizarro, longo, um estudo de 11 anos, de 80 mil pessoas. Aí não tem nada a ver com pacientes oncológicos não, tá? Pegaram mulheres pós-menopausadas e colocaram ela para fazer uma intervenção de caminhada durante um período a intervenção foi 11 anos de intervenção, eles ficaram avaliando essas mulheres, fazendo caminhadas. Umas faziam caminhadas leves, outras faziam caminhadas um pouco mais aceleradas, e viram que as mulheres que caminhavam mais aceleradas e que tinham um pouquinho mais de frequência, conseguia fazer 3 vezes na semana, 4, 5, reduziu drasticamente o nível de pressão arterial. Drástico, somente com caminhada. Então, assim, desqualificar a caminhada, dizer que não serve para nada, eu acho uma besteira. Infelizmente, tem pessoas que caminhada não serve para nada. Vamos correr. Que isso, cara? Calma aí. Caminhada, ela funciona. Só que tem que ser, a hora de correr, tem muita gente que fala assim, Gustavo, corrida. Não necessariamente a corrida vai ser uma boa para você. Às vezes uma caminhada acelerada vai trazer melhores benefícios, entende? Cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Não existe receita de bolo quando a gente fala de exercício físico. Não tem receita de bolo. Cada caso é um caso. É entender de forma individual ali. Certo? E quem tiver dúvida depois da live... Não, Oi? Que foi? Não é caminhar olhando loja, não, tá, meninas? Então, existe a caminhada, que eu te falei, de exercício, que vocês podem até colocar isso aqui que eu tô no ouvido, bota a musiquinha, que a música estimula, gente. Tem estudo falando disso aqui, ó. Quando vocês botam música e vão fazer exercício, libera substâncias que vão motivar vocês para treinar. Então, bota o fonezinho e vai. Se você for trocando ideia no shopping, a intensidade vai estar muito baixa. Então, é melhor a gente... Né? A questão da intensidade é muito importante. Certo? Pessoal... Certo, Gustavo. Aí. Pessoal fica me deram um susto aqui, ó. O pessoal tá fazendo para mim assim, ó. Ó. Já acabou? Sério? Já, passou muito rápido. Já voou. Ô, Cíntia, a galera tem medo de botar pergunta. A verdade é essa. Tem medo do quê? De colocar pergunta aqui pra gente responder. Eu vou caminhar dançando. Aí, ó, isso aí. Gostei. Gostei. Agora, gente, uma coisa muito importante, só para eu finalizar assim, a questão da... Desculpa, Cíntia, tá estourando aí? Rapidinho. Não. Quando a gente fala de exercício físico, eu falei para vocês, lance de aderência, né? Não precisa acelerar, basta não parar, e a gente está falando de aderência. Vocês se manterem na atividade, passar de 6 meses, 1 ano fazendo exercício regular. Uma das estratégias importantes, e funciona também, é você chamar alguém para caminhar contigo. Chamar um amigo, chamar um familiar, porque dessa forma, um motiva o outro. Quando o dia que você estiver ruim, o outro vai e chama. Só uma observação para você encerrar aí. Beleza? Não, na verdade, eu precisava fazer uma pergunta para você e fazer o sorteio da sexta. Manda. Eu vou fazer o sorteio da sexta e faço a pergunta que estão querendo saber sobre retenção de líquido, se a retenção de líquido somente é... Oi? Mais uma pergunta, né? Bacana. Mais uma daquelas para eu poder sair. Não, eu acredito que essa não seja como aquela, não. Eles querem saber se quem tem problema de retenção de líquido, se somente com drenagem, fisioterapia resolve ou atividade física pode ajudar também. Então, assim, a retenção hídrica, né? Ela está muito... Essa questão da drenagem linfática, ela é perfeita. Se a gente fizer uma análise, exercício físico comparando com drenagem linfática. Porra, drenagem linfática é terapia manual, meu amigo. Tá tocando direto ali, entendeu? Naquele momento. Então, assim, eu super recomendo, desde que seja feita por um profissional de verdade, né? Gente que entenda disso, que não só vai ficar ali manipulando você sem
que entenda de verdade, então, de preferência com fisioterapeuta, a drenagem é fundamental. Agora, tem estudos mostrando também que o treinamento de força melhora. Melhora por quê? Porque melhora a circulação sanguínea, né? Se a gente faz um trabalho de força bem feito, principalmente para membros superiores, a gente tem um retorno venoso melhor. Então, melhorando a circulação, diminui essa retenção hídrica. Certo? Certo. Obrigada, Gustavo. Vou puxar agora o sorteio. Show. O pessoal já está pedindo aqui Novembro Azul. Eu vou falar com a diretoria da Casmec para nós podermos fazer também Novembro Azul. Beleza. Vou até já convidando o Gustavo, se todos toparem, para fazer o Novembro Azul, que também é muito importante. Tinha muito assunto ainda, Gustavo, para falar com você, só que assim, o tempo é muito curto. O pessoal na outra live até solicitou se nós poderíamos, nos próximos eventos, fazer ou pelo Facebook ou pelo canal do YouTube, que nós temos um canal do YouTube. Mas por quê? Por questões de tempo? Por questão de tempo, que lá não há limitação de tempo. Mas eu não sei, o Instagram ele agora já começou a passar de 1 hora, né, a live. Você sabia disso? Não? Não entendi. O Instagram agora, a live, antigamente era 60 minutos, eles derrubavam, né, a live. Só que agora eles estão progredindo com isso. Então tem gente aí que está fazendo live de 70, 80 minutos. Por aqui mesmo. Nossa. A minha live com a Simone derrubou. Derrubou, Nós falamos tanto que a live derrubou. Eu acho que eles estão selecionando alguns perfis, né? E testando, né? Porque como é mudança de ferramenta, mas acredito que daqui a pouco para todo mundo vai estar funcionando uma live mais longa, né? Aí a gente bota as pessoas, a gente faz um treino ao vivo, bota as pessoas para malharem, para suar. Isso, faz algo mais agitado. Isso aí. Deixa eu falar, o pessoal perguntou se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada. Ela fica gravada no Instagram da Casmec e também lá no canal do YouTube, tá? Casmec Consultoria. Todas as lives estão gravadas lá. Quem perdeu ou pegou na metade, tá ok? Deixa eu puxar o sorteio para o Gustavo falar com vocês também, porque já falta 1 minuto, tá avisando aqui. Cadê? Sorteio ali. Olha, o sorteio agora é essa cestinha, tá, galera? É aquele kit que eu mencionei para vocês. Vamos lá. Sortear. Vamos ver. Tô fazendo rápido só para agilizar, tá? Quem foi sorteada é Érica Lemos PC. _PSI. Show. Érica Lemos. Érica, manda mensagem aqui para nós para poder encaminhar o seu endereço. Desculpa, Gustavo, te interrompi. Não, tô dando parabéns para você. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês que ficaram aqui com a gente até hoje. Espero de verdade ter contribuído de alguma forma, tá bom? Com conhecimento mesmo, mas que vocês possam aplicar isso na prática de vocês. E obrigado, Cíntia, mais uma vez pelo convite aí. Pode contar comigo aí, tá? O Novembro Azul, Dezembro Verde, pode contar comigo. Vamos embora, então. As pessoas precisam mesmo de informação, de estímulo, né? E aqui sempre nós falamos, a prevenção não é somente a realização dos exames regulares. Também é a preocupação com uma alimentação saudável e com atividades físicas, né? É um conjunto de fatores. Show de bola. Tá Vamos mudar o estilo de vida aí, gente. Vamos embora. A toda a galera aí que participou. Tem muita gente bacana aí. Um beijão para todo mundo. Valeu, Cíntia. Obrigado. A live... Nada, a doutora Ana que fez... Não, só tô falando... Aqui tá falando que está em contagem regressiva. A doutora Ana mandou uma mensagem aqui. Ela esteve conosco ontem, a nutricionista. Elogiou. Muito bom, Gustavo. Show, tem vários elogios aí para você, tá? Pena que não grava as mensagens, senão nós poderíamos ver depois, né? Tá bom. Muito obrigado aí a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite aí. Boa noite, pessoal. Beijo. Tchau, Gustavo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Deixa eu fechar aqui.